Acho que como o próprio colega José Guilherme ali estava comentando, envolve desafios muito fortes, né, setor da biotecnologia, o setor da inovação como um todo, mas da biotecnologia talvez um pouco mais, por algumas características próprias do próprio setor. Você tem que ter uma inserção por parte de universidades muito forte, e até como o próprio colega falou ali, o ritmo de universidades é um pouco diferente do ritmo de negócios. A gente tem um prazo, uma questão de pesquisa e desenvolvimento muito forte, que às vezes suplanta os tempos normalmente de uma tecnologia normal, e investimentos muito fortes também, e uma incerteza muito grande no final do processo. Normalmente, a gente costuma dizer que uma empresa de biotecnologia é uma empresa de arquitetura aberta, porque dificilmente, ou via de regra, a gente não tem toda a estrutura necessária dentro da própria empresa, havendo necessidade de laboratórios, de testes clínicos, que muitas vezes não se encontram disponíveis, até como o próprio colega ali havia comentado. Enfim, e o empresário, que normalmente, como todos nós aqui, todos vocês, tem um conhecimento técnico muito forte, um conhecimento científico muito apurado. Acho que é a maior relação de doutores empreendedores que existem no mercado. E o desafio de transformar as suas empresas, as suas pesquisas de bancada em negócios, efetivamente, é o que é o grande X da questão, e é justamente o que a gente está vindo conversar aqui hoje com vocês. Tá? Pessoal, eu sofro do mesmo mal do colega ali, do José Guilherme. Eu também tenho necessidade de passear muito aqui durante, não espero não deixar ninguém tonto. Eu trouxe aqui comigo um colega, o Dr. Vitor Hugo, que vai estar se inserindo em algumas questões aqui na apresentação, sobretudo na parte de patentes. Ele é do escritório de advocacia Guimarães Santiago, ali de Florianópolis também. E nós todos fazemos parte de uma espécie de convênio que existe entre Valor e Foco, Guimarães Santiago, Fundação CERT, Incubadora Celta, e diversos fundos de capital de risco, onde a gente presta diversos tipos de assessorias, justamente procurando alavancar as empresas de tecnologia, empresas de inovação. Tá? Pessoal, eu não sei se ficou claro para vocês, a gente vai estar trabalhando aqui em módulos. Tá? A gente tem 6 módulos previstos aqui no nosso encontro hoje. Introdução e análise de risco, que é essa primeira parte. Depois a gente vai passar para a parte de comercialização e marketing, que é fundamental para qualquer empresa, e eu vou estar enchendo a paciência de vocês hoje em relação a essas questões de mercado. Recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, que é o grande coração de uma empresa de biotecnologia, plano de produção e plano econômico e financeiro. Tá? Eu não sei como que está previsto aqui as paradas para coffee breaks, mas a gente tem ali atrás uma mesinha de café e acho que alguns comes e bebes que a gente vai poder fazer durante essa nossa conversa. E eu gostaria de propor aqui para vocês que esse seja um ambiente... Obrigado. Esse seja um ambiente absolutamente aberto. Até já tinham comentado comigo antes que a informalidade aqui poderia ser bastante baixa. Espero que seja. E quando vocês quiserem me interromper, me interrompam, por favor, para que a gente possa gerar discussões e aí, então, realmente gerar um resultado muito mais positivo para todos nós. Tá? Então, o primeiro módulo é justamente a introdução e análise de risco do plano de negócio. Uma coisa que eu não comentei com vocês, antes da gente começar aqui, é que eu, particularmente, não gosto desse título, plano de negócios. Então, parece até complicado, né? A gente está vindo aqui falar de plano de negócio, mas a gente não gosta do tema plano de negócio. Não, pelo contrário, o tema eu gosto bastante de plano de negócio, mas a palavra plano de negócios sempre me remete a uma receita de bolo que a gente tem que preencher diversos pontos ali, porque é uma exigência de um edital de uma incubadora, ou porque é uma exigência de algum edital de FINEP ou de financiamento, ou outro qualquer, para que a gente conseguir recursos. Então, a gente vai lá, faz uma série de Ctrl+C, Ctrl+V em outros documentos que a gente tem, a gente monta o que é necessário e bota para lá. Tá? Ou, se a gente entrou numa incubadora, a gente faz o primeiro plano de negócio para entrar, 3 anos depois, cadê o plano de negócios?
Não, ele está numa gaveta qualquer ou dentro dos nossos computadores para que a gente possa utilizar quando for necessário novamente. E eu acho que todo o conceito do plano de negócio inicial nunca foi esse. Por isso que eu gosto da palavra planejando o seu negócio, ou planejamento de novos negócios. Porque isso é algo que a gente vai ter que fazer constantemente ao longo de todo o desenvolvimento do negócio de vocês. Eu gosto muito de um colega empresário lá de Florianópolis que uma vez sempre me fala que plano de negócios ele faz até em guardanapo de restaurante, e de fato. Né? Porque ideias surgem a todos os momentos e não há momento para que a gente possa parar para planejar o seu negócio. Por isso que a gente até costuma dizer, é uma máxima que a gente diz que plano de negócio é um documento vivo. E ele não precisa sempre ser um documento. Ele pode ser, sim, uma série de planejamentos, reuniões que temos que fazer dentro da empresa para que a gente se atente a todos os aspectos do negócio e que, eventualmente, a gente formalize ele em documentos por vezes. Tá? Mas o grande conceito que eu queria deixar aqui com vocês é o seguinte: vamos planejar nossos negócios. Hoje, nosso negócio pode estar de um certo porte. Amanhã ele vai estar com um porte diferente, com necessidades diferentes. Toda vez que a gente consegue se antecipar, é um ganho que nós vamos estar tendo. Então, vamos começar do começo. Né? O que é o plano de negócios? Eu acho que essa figurinha ela resume muito o que é o planejamento de um negócio. Né? Na verdade, ele nada mais é do que um mapa para garantir que você, o empreendedor, não perca o caminho ao longo do desenvolvimento do seu negócio. Então, de fato, ao longo do desenvolvimento do negócio de vocês, eu não sei em que imagino eu que aqui a gente tem empresários ou empresas que estão em diversos níveis de desenvolvimento, né, desde o nível bastante inicial, onde a gente começa com uma ideia, começa com uma pesquisa, até talvez outros que já estejam numa escala um pouco mais industrial, de vendas e comercial. A gente vai estar conversando muito sobre isso hoje. Mas, na verdade, então, vocês percebem que, ao longo do desenvolvimento do negócio de vocês, diversas necessidades são necessárias para que a gente possa, justamente, entregar o produto ao cliente final. E diversas competências, nesse caso, são necessárias também. E a gente vai estar vendo uma a uma. Então, para que serve esse tal de plano de negócios? Eu acho que o principal, ele tem que ser um guia. Ele tem que ser o guia para que a gente possa gerenciar o nosso negócio de uma forma adequada. Você lembra quando eu falei para vocês no começo que, normalmente, ou via de regra, o empresário de biotecnologia é um empresário com conhecimento técnico e científico muito forte, tem uma capacidade de desenvolvimento extremamente apurada. No entanto, ao longo do desenvolvimento do negócio, às vezes, outras competências são necessárias também. E que, por vezes, a gente acaba não prestando muita atenção ou não dando muita importância. Porque, não, o começo da empresa é o seguinte: eu tenho que desenvolver a tecnologia, eu tenho que desenvolver produtos. Então, realmente, a parte necessária, a parte fundamental é o P&D. Mas, ali na frente, passa a não ser mais. Então, nesse guia dos empreendedores na gestão do negócio, tem que ficar absolutamente claro o que precisa ser feito, quem faz o quê a cada momento, quando deve fazer, como será feito, por que eu estou fazendo, para que a gente justamente saiba que pessoas que têm que estar presentes na minha estrutura. Muitas vezes a gente fica naquela questão de, não, mas eu contratar pessoas agora é um custo. Mas, de repente, a gente possa enxergar que não é um custo, mas pode ser um investimento. Aonde? Que é absolutamente necessário para que a gente possa alcançar aqueles níveis não em 3 anos, mas talvez em 2, talvez em 1. Tá? Qual o resultado esperado? E saber, sobretudo, uma questão que é muito importante, ainda mais no setor da biotecnologia, porque os tempos de desenvolvimento, de pesquisas, podem ser bastante elevados. E a gente saber se a gente está progredindo ou não. Se eu já sei de antemão que eu vou demorar ou vai levar 5 anos para eu desenvolver um certo tipo de tecnologia, isso passa a ficar muito mais... eu posso ter uma segurança muito maior que eu estou realmente progredindo e evoluindo. Melhor do que achar que, não, em 3 anos eu saio com essa tecnologia e 5 anos depois a gente ainda está remando sem sair do mesmo lugar. Então, e o que fazer se as coisas não derem certo? Gente, um plano de negócio, um planejamento de negócio, a gente planeja não para agora, não para daqui a 6 meses, mas, geralmente, a gente usa horizontes de 4, 5 anos para frente, 3 anos. Claro, com um nível de detalhes diferentes, mas é muito importante a gente chegar lá na frente. E a gente sempre saber, se as coisas não forem como a gente está imaginando, se a gente não conseguir obter aquele investimento, se a gente não conseguir garantir recursos para
para continuar nessa mesma linha de desenvolvimento, o que fazer? Fechar o negócio? Isso muitas vezes não é uma opção, e a gente vai ver. Tá? Então, além disso, toda vez que a gente vai, isso vocês já devem estar sabendo, não devo estar aqui explicando, mas de levantar capital junto a investidores, banco, agências de fomento, a primeira coisa que eles vão nos solicitar é um plano de negócio. E aí vem uma primeira regrinha de planejamento de negócio que a gente vai colocar aqui. Ele muda de acordo com o público a qual ele está sendo proposto. Se eu estou fazendo um plano de negócios para captar investimentos para a minha empresa, recursos de risco, recursos de empreendimentos, eu tenho que saber que, para determinados fundos, algumas informações são mais importantes que para outros tipos de fundos. Sim, os fundos são diferentes, pessoal. E é muito importante essa prospecção antes de começar a desenvolver ou querer propor algum tipo de oportunidade de investimento para algum fundo de capital de risco diferenciado. Tá? Uma questão, às vezes, mais interna, alinhamento entre todos os envolvidos. Pessoal, existem diversas pessoas, ou mais de uma pessoa, que fazem parte da empresa. E vocês não têm noção como é interessante que as diferenças de visões são bastante acentuadas, sobretudo quando o negócio vai se desenvolvendo. Eu já pude presenciar, infelizmente, né, algumas quebras societárias, justamente no momento onde a empresa fez a primeira venda, os recursos começaram a entrar abundantemente, enquanto imaginava que ia fazer uso do recurso de uma forma diferente, outro imaginava de outra forma. E aí acontecem algumas quebras societárias. Isso é para dar um exemplo para vocês. Então, se desde o começo da nossa empresa a gente já sabe exatamente onde que a gente quer, o que a gente quer fazer com o recurso, onde que a gente quer chegar com esse negócio, eu acho que as questões ficam muito mais claras e muito mais simples para que a gente possa desenvolver o negócio dentro de um ambiente saudável para todos os envolvidos. Atenção aos diferentes aspectos do negócio. Eu remeto de novo àquela questão, né? Normalmente a gente tem um conhecimento científico muito forte, mas a gente não tem... Como que será que faz uma venda de um produto como esse? Como que tem que ser o relacionamento com o cliente final? Como chegar nesse cliente? Como abordá-lo? Qual que é a melhor forma? Como que eu tenho que gerenciar os recursos financeiros desse negócio? Então, são algumas questões que eu estou colocando para vocês que, muitas vezes, não estão presentes, ou podem não estar presentes na competência do empreendedor, mas que são, talvez, tão importantes quanto o próprio desenvolvimento do negócio, o próprio desenvolvimento da pesquisa. Porque uma pesquisa não garante que vocês tenham um negócio. Um negócio é formado por diversos aspectos, né, e que envolvem muito mais do que uma pesquisa de bancada, apesar dela ser o grande coração do negócio. Sem ela, não existe negócio. Tá? Definir os passos imediatos, de forma objetiva. Saber exatamente o que eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer. Porque, se eu posso desenvolver meu negócio em 2 anos, por que eu vou levar 5 anos remando ou cometendo os erros? Tem aquele velho ditado, né, que a gente diz, esperto é aquele que aprende com seus erros. Mais esperto ainda é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se a gente conseguir enxergar, fazer uma análise de benchmark e conseguir perceber como que os outros negócios acabam se desenvolvendo, por que não a gente pode começar a modelar o nosso negócio dessa mesma forma? E estabelecer métricas de progresso. Saber exatamente como que eu vou progredir e de que forma eu realmente estarei progredindo. Saber exatamente, se eu demoro 5 anos para fazer um desenvolvimento e eu realmente conseguir fazer ele em 4, tanto melhor. Tá? E eu acho que talvez uma das mais importantes é identificar situações de fracasso antes que elas ocorram. Toda vez que a gente consegue se antecipar ao erro, isso nos dá uma margem para que a gente consiga agir. E, sobretudo, em cima de uma concorrência que muitas vezes é bastante acirrada. Tá? Pessoal, resumindo, todo e qualquer negócio envolve tempo, esforço e recursos. Não existe, pode ser em biotecnologia, pode ser um negócio de base normal, pode ser um negócio de tecnologia comum, mas todo e qualquer negócio envolve tempo, esforço e dinheiro. E o que um plano de negócios faz? Um planejamento de um negócio faz, eu não vou aqui ficar me policiando, ele reduz o tempo investido, ele reduz o esforço que vocês vão ter e ele reduz o recurso a ser investido nesse negócio.